Opa, tudo bom? Essa é a continuação do anime, onde tudo que o cara coloca na panela dobra de poder e ele tava em uma situação muito complicada com as cobras. A história continua enquanto o Bai, exausto, implora pro Lee resgatar ele. Na hora, o Bai tenta justificar do porquê ele comeu todas aquelas galinhas, ele tava morrendo de fome. O Bai promete arrumar as coisas, e o Lee chega a se perguntar se ele pode confiar em um ladrão de galinhas ou não. O Lee explica que o seu setor vai ter uma competição interna. O Bai tem que terminar entre os 5 primeiros ou o Lee vai jogar ele de volta no Vale das 10.000 Cobras para sempre. O Bai hesita um pouco, mas com medo das cobras, isso motiva ele a concordar. Quando o Bai volta para casa, ele revela que o espírito refinou a sua espada até 3 vezes e a sua velocidade e poder aumenta consideravelmente. O pingente dele também tem um poder de proteção muito alto, nível 5 de condensação de chave. Mas entende que a próxima competição vai ser feroz. O Bai estudou escrituras com ideias abstratas do que ele tem certeza que certas pessoas não serão capazes de compreender e determina que aprender isso vai lhe dar vantagem. E o primeiro conceito é leveza e peso, que ele tenta praticar levando um tanque de água. Ele falha miseravelmente, só que mais estudos revelam que ele só precisa controlar melhor a sua energia espiritual. O Bai aprende como fazer exatamente isso, mas descobre que a sua energia espiritual não é tão forte o suficiente quando ele tenta um movimento chamado de bloqueio. Então ele decide que tem que vender bambu para comprar elixires que aumentarão a sua força da sua energia espiritual. Depois de algum tempo, o Bai voltou para treinar e finalmente consegue levantar o tanque, mas ele não consegue controlar e percebe que, se não conseguir ficar entre os 5 primeiros durante a competição, ele será enviado ao Vale das 10.000 Cobras, o que significa que nunca será capaz de se tornar um imortal. Na manhã seguinte, ao acordar e encontrar um buraco no seu teto, ele sabe que durante o sono ele conseguiu de alguma forma fazer o bloqueio de arremesso. E ele se move e ganha uma nova confiança na sua habilidade de vencer todos na competição. A história pula para o dia da competição, onde nós vemos que o superintendente do julgamento e um homem que se chama Feng estava lá. Ele estava preparado para participar da competição. Naquele momento, uma garota chamada Fei chega e é reconhecida como muito poderosa. Alguns acreditam que ela ocupará o primeiro lugar na competição, mas outros acreditam que o Feng que vai fazer isso, porque ele também estava no pico do nível 5 de condensação de chave. A competição estava prestes a começar, mas o Bai, que o chefe Lee tinha chamado, não estava em nenhum lugar. O Bai, por outro lado, estava muito orgulhoso de si mesmo, pois ele finalmente conseguiu comprar uma pílula de longevidade, junto com alguns talismãs protetores para manter ele vivo durante a competição. No entanto, o imortalista estava procurando por ele e chama ele na hora. Ele o repreende por estar atrasado para a competição e o transporta para lá. O Bai cai na frente dos outros competidores e ele fala pro Lee como ele não estava pronto. A menina ajuda ele a se levantar e o Bai fica determinado que ele pode ficar muito bem ali, já que ela estava lá. O Feng observa de perto enquanto ele fica surpreso ao ver que o Bai progrediu bastante para participar da competição em apenas meio ano. O Bai estava ansioso para ser o primeiro, mas é informado de que todos sortearão números para determinar quem se enfrentará na primeira rodada da competição. O Bai muda sua mente porque ele estava aliviado por estar lutando por último, mas é informado de que mais importa o oponente que ele vai enfrentar do que a sequência. A competição começa quando os participantes 1 e 2 se enfrentam. Todos se maravilham com os poderosos lutadores, e logo após o altamente considerado Shen ser anunciado, os competidores vencedores 3 e 4 vão em seguida e o Bai fica impressionado com quão brutal as lutas estavam sendo, e isso faz com que ele se prenda ainda mais com o poder dos talismãs. O Feng eventualmente luta e surpreende a todos quando ele termina a batalha com um único ataque. A Fei impressiona na sua luta quando ela se esquiva graciosamente dos ataques e eventualmente usa uma cortina de fumaça para destruir seu oponente. Logo após a vez do Bai, nós vemos que ele estava tentando fugir. O Lee o pega e o Bai tenta dar uma desculpa de que ele quer ir ao banheiro, mas isso falha. O oponente do Bai diz que eles não estavam em uma competição culinária quando vê com a sua panela. O Bai afirma que é para se defender. Então, eles são instruídos a começar a lutar já. O oponente do Bai fala que vai pegar leve com ele, mas o seu oponente não se segura e depois que ele ataca, a panelinha do Bai é derrubada. Ele fica surpreso ao descobrir
que seu oponente foi nocauteado. Então, em uma memória rápida, mostra que na verdade foi a sua panelinha que fez todo o trabalho e o derrubou. O Bai é o vencedor e o público fica chocado com a maneira que o oponente do Bai foi derrotado. Só que foi falado que ele não poderia usar nenhum utensílio durante a competição. Acabou aqui. Todos ficam muito surpresos pelo número de itens que o Bai trouxe e ele é ridicularizado por todos. O Feng sabe que não deve subestimá-lo. Os vencedores da próxima rodada devem selecionar novos números e o Bai percebe que ele só precisa passar pela próxima rodada para terminar entre os 5 primeiro. Ele espera lutar contra um dos oponentes mais fracos. Em seguida, todos têm pena de quem tiver que enfrentar o Feng, e nós vemos que é o Bai. Ele estava com tanto medo que nem consegue ter forças para enfrentar ele. Mas o pessoal que estava observando se pergunta se o Bai tem algum ataque secreto que ele estava preparando. O Bai usa essa oportunidade para fingir confiança e funciona quando o Feng se torna mais cauteloso. O Bai percebe que não será capaz de atrasar a luta por muito tempo, mas imagina como uma luta real seria ruim para ele. Ele prevê que um ataque furtivo também não vai funcionar e todas as ideias acabam com ele sendo espancado. O Feng logo percebe que o Bai estava fingindo e o ataca, mas ele fica chocado ao ver que o Bai estava implorando por misericórdia. Todos zombam dele por ser um covarde, porque descaradamente ele pede ao Feng que o deixe atacar primeiro. O Feng não consegue lidar com o constrangimento e concorda com seu pedido. O Bai prepara o seu ataque, mas fica claro que ele estava apenas ganhando tempo. Os seus braços e pernas ficam dormentes quando ele se move lentamente. A multidão pede que o Feng apenas ataque, mas ele se recusa porque é um homem de palavra. Todos ficam assistindo aquilo e o Bai derruba sua espada e nessa o Feng ataca. O Bai começa a lutar e fica jogando seus talismãs defensivos. O Feng fica se perguntando de quantos desse ele tinha. Todos os seus ataques são desviados. Os chefes acreditam que o Bai estava apenas zombando da competição. No momento que o Bai fica sem o talismã, o Feng aproveita a oportunidade para finalmente atacar, mas é interrompido quando o pingente de proteção refinado defende. A sua defesa é tão poderosa que machuca o Feng, mas ele explica que não tem nenhum item que possa proteger o Bai do seu próximo ataque. Todos ficam chocados ao ver que o Feng usou uma técnica do espírito do sangue e notou que o Feng empunha uma espada que foi refinada pelo espírito 2 vezes. O Bai se recusa a morrer e usa sua própria espada para impedir o ataque do Feng. O Li observa que pela espada o espírito foi refinado 3 vezes e todos estão incrédulos porque nunca viram uma espada brilhar daquela maneira. A sua descrença só aumenta quando o Feng é derrotado e o Bai é o vencedor. A Zoe estava chocada ao ver uma espada que foi refinada 3 vezes, mas estava ainda mais impressionada pelo uso do Bai pela técnica de leveza e peso. O Bai conseguiu surpreender a todos, mas nós vemos que ele apenas comemora o fato de ter conseguido sobreviver. Depois que mais números são sorteados, revelam que a Fai vai lutar contra o Shen, enquanto o Bai fica sem ninguém. O Shen estava confiante de que o vencedor dessa partida contra a Fai vai derrotar o Bai e decide que eles devem se apressar para acabar com isso. A batalha é feroz. Embora os dois demonstrem a sua experiência em seus estilos de luta, a Fai aponta como o Shen originalmente queria terminar a luta rapidamente, mas agora ele parece estar se segurando um pouco. Ele percebe que ela estava aparentemente sem energia espiritual e decide conceder a ela o desejo de terminar a luta rapidamente. O Shen prepara o seu ataque final que a Fai consegue evitar. O ataque do Shen continua, mas a Fai desvia muito bem e eventualmente ganha vantagem. Ela é anunciada a vencedora e o pessoal que estava observando admira o quão forte ela é. Mas um dos chefes acredita que o Bai é mais forte dos dois. O Bai já conseguiu os 5 primeiros e não tem mais motivos para continuar lutando. Ele oferece a sua rendição a Fei quando a luta começar, mas a Fei não gosta muito disso. Quando a luta deles está prestes a começar, o Bai faz uma última tentativa de convencer ela de deixá-lo desistir, porque ela certamente estava exausta. Mas ele se recusa e explica que só precisa de um ataque para encerrar a luta de uma vez por todas. A Fei desencadeia o seu ataque enquanto o Bai tenta usar o movimento que ele lutou para aprender antes, que é o bloqueio da garganta. No entanto, seu ataque foi ainda mais poderoso do que a Fei percebeu, porque o ataque dela perfurou seu pingente e o seu peito. Ela aponta o quão implacável ela é. Os chefes se perguntam o que aconteceu com eles. O Bai drasticamente revela o seu arrependimento por ter deixado a aldeia para terminar a imortalidade.
porque ele poderia ter vivido mais alguns anos. As palavras finais do Bai revelam seus planos de finalmente se reunir com seus pais falecidos e uma multidão corre para o seu lado. Depois de um tempo, o Bai acorda para falar que ele foi cauteloso e acrescentou mais camadas de couro no seu traje. A Fei desmaia imediatamente depois e o ancião determina que ela não pode mais lutar. Ela declara formalmente que o Bai é o vencedor de toda a competição, mas a multidão estava indignada com a forma como tudo terminou. A Fai chateada também exige que eles poderiam lutar de novo, mas o Bai, considerando a saúde dela, se oferece para deixar ela vencer, mas ela continua a querer que eles tenham uma luta justa. Ele hesita em concordar, mas ela oferece uma espada e uma primeira série subindo para quem vencer. E foi explicado que ela passou por muitas dificuldades para adquirir um incenso e isso ajuda muito alguém a alcançar o 6º nível de condensação chave. O Bai ainda hesita em lutar contra ela. No entanto, ela o desafia para uma competição de conhecimento de plantas, já que ambos são aprendizes do boticário. O Bai aceita, então o Lee cultiva uma planta espiritual que foi criada enxertando muitos tipos de ervas espirituais. Aquele que conseguir identificar corretamente o maior número de ervas ganha. O Bai permite que ela vá primeiro, e o pessoal que estava assistindo fica chocado com a sua confiança. Eles acham que o Bai é um tolo, porque a Fei conseguiu ficar em primeiro em 5 dos 10 monumentos. Mas eles não sabem que o Bai é a lendária tartaruga que conseguiu ganhar nos 10. A Fei demora um pouco enquanto observa a planta e então aponta como ela é a mais experiente de todos os discípulos. A Fei termina rapidamente e revela que identificou 8 plantas. O ancião fica surpreso ao escutar isso, enquanto Lee explica que o plano espiritual elaborado por ele estava próximo da perfeição, e é extremamente difícil de identificar tudo. A Fei surpreende a todos em como ela lista corretamente 8 plantas. O Bai estava com muita confiança porque é a vez dele. Ele revela que, além da fase 8, ele identificou 67 plantas espirituais adicionais. A Fei zomba dele por obviamente planejar listar todas as plantas que conhece na esperança de que ele faça isso. No entanto, esse não é o caso, porque o Bai detalha tudo com muita perfeição. O ancião estava excepcionalmente surpreso, não apenas pela lista de plantas, mas também pelos gráficos usados para criar elas. O Lee finalmente reconhece que o Bai pode realmente ter alguma habilidade, mas a outra ponta que ele estava sendo muito conservador com seu elogio. O Bai finalmente terminou a sua lista de todas as plantas, e a Fei reconhece que ela foi derrotada. O ancião anunciou que o Bai mais uma vez é o vencedor. Algum tempo depois, por continuar treinando, o Bai fica muito emocionado ao ver que o incenso crescente que ele ganhou da Fei funciona de fato. Enquanto ele estava progredindo rapidamente, uma voz familiar aparece na porta e é revelado que o velho valentão Bao apareceu. O Bai instintivamente se defende, mas o Bao explica que ele estava lá para se desculpar por tentar matar ele. O Bao continua explicando que ele era jovem e burro, mas agora sabe o erro que cometeu. Ele só atingiu o nível 3 de condensação de chave e não representa nenhuma ameaça ao Bai. Além disso, ele escutou falar da reputação inspiradora do Bai. Isso motivou a melhorar. O Bao gostaria que o Bai o treinasse, mas o Bai não estava nem um pouco interessado nisso. Então ele explica que ele tem conexões e avisa que ele deveria ser cético em relação às pessoas no departamento de supervisão, que no caso é o Shen. Ele uma vez empurrou um homem para o setor externo e foi feito de alvo, e o irmão do Shen é na verdade o Feng, que faz parte do hall da aplicação da lei. Ele se oferece para ser o braço direito do Bai, já que a competição no mundo do cultivo imortal é brutal e ter apenas um amigo extra aumenta muito a chance de sobrevivência. Durante a noite, os novos amigos bebem e o Bao fica surpreso quando o Bai conta a ele sobre todas as suas aventuras até agora. O Bao estava confiante de que ele pode alcançar o reino do estabelecimento da fundação rapidamente, mas o Bai não tem tanta certeza de que pode. O Bao aponta como chegar ao reino do estabelecimento e isso era muito fácil. Tudo o que ele precisa fazer é comer pílulas suficientes do estabelecimento da fundação. Mas o Bai nunca ouviu falar sobre isso antes e fica surpreso quando ele escuta que alcançar esse reino prolonga sua vida útil em 100 anos. O Bai quer restaurar a sua vida útil, então o Bao explica que eles poderão comprar pílulas e devem refinar elas por conta própria.
Refinar as pílulas exige que alguém se torne um boticário jornaleiro, e nós vemos que a reputação do Bai cresceu muito depois que ele se juntou ao julgamento pro boticário jornaleiro. Essa história é que ele estava atrasado e foi o último a iniciar o seu forno, mas conseguiu refinar com sucesso as pílulas em todos os 10 fornos. Isso foi sem precedentes e seu último refinamento ainda fez uma pílula de nível médio. Algum tempo depois, o Bai descobre que a sua reputação excepcional fez com que uma multidão procurasse pela sua ajuda na frente da sua casa. O Shen assiste isso de longe e fica furioso por ter sido feito de bobo pelo Bai. Mas seu irmão Feng diz a ele para se acalmar, porque ele já tem algo planejado. O Bai termina ajudando a todos, e assim que a Mai chega, ela fica feliz com a boa ação dele. Ela quer ter certeza de que se algum dia o Bai viajar para longe, ele vai enviar mensagens regularmente para ela. Mas a conversa é interrompida pelo Bao. O Bai fica confuso quando ele avisa que ele deve fugir agora mesmo enquanto pode, porque há uma chance de que ele consiga escapar. Mas ele estava errado, porque quando eles saem do lado de fora, eles são recebidos pela polícia, que explica que o Bai deve vir com eles pro hall da aplicação da lei agora mesmo. O que vocês estão achando dessa série? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima parte.